Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós recebemos a ativista e escritora Letícia Lans, convidada da terceira edição do evento Transtornar o Olhar, realizado pela Unesp em Bauru. Letícia, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Imagina. Letícia, essa questão da sexualidade, da transexualidade, tem sido muito discutida, não só na mídia, mas entre a sociedade, no sentido de romper alguns estereótipos. Você, em outra ocasião, em entrevista, já participou de outros programas, né? Se disse que não é nem homem, nem mulher e nem trans, né? Porque não há necessidade dessa conceituação, mas as pessoas ainda necessitam, né, de tentar, muitas vezes, rotular, categorizar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos conceitos e o que vem a ser cada um deles quando a gente se refere à questão da sexualidade e à identidade de gênero. Muito obrigada por estar aqui, né, participando do programa com você. E já indo direto à sua pergunta, eu digo sempre que eu não sou nem homem, nem mulher, nem trans, que eu sou Letícia Lans, uma construção de mim mesma. E eu tenho certeza que num futuro que parece hoje distante, mas ele não está tanto quanto as pessoas imaginam, todos serão construções de si mesmos. O que acontece é que a sociedade se apropria de um dado da natureza, que é o fato das pessoas nascerem ou com pênis ou com vaginas. Essa divisão faz parte da grande construção da natureza dos chamados animais sexuados. A sociedade se apropria disso e transforma. Quer dizer, quando... Uma coisa muito simples, quando nasce uma ninhada de cachorros em casa, ninguém diz que nasceu 3 homens e 2 mulheres. Você diz que nasceram 3 machos e 2 fêmeas, não é? Então, é o cachorro macho e a cadela. No caso das pessoas, não é assim. Quando a mãe já percebe lá no ultrassom, né, pelo 3º mês, né, ela percebe, pergunta para o médico, o senhor viu, doutor? Vi sim, ela sabe, é homem. Oba! Já vai para casa, né, já decora o quarto de azul, já põe uma bola de futebol e já tem nome. Epaminondas, por exemplo, né? Agora, se não viu, ainda bem. Vai nascer com saúde, tá bom. Vai para casa, pinta o quarto de rosa, né, compra meia dúzia de Barbies. E dali já se começa a construir um sujeito que é um sujeito social, não é um sujeito natural. Baseado nessa questão do sexo biológico. Do sexo biológico. Esse é o único ponto, o único distintivo que nós temos entre o que a gente chama de homem e mulher é o sexo biológico. Aliás, quando a criança nasce, você repara que nenhum documento básico, ela tem a certidão de nascimento, ali tem escrito, né? Masculino ou feminino. Masculino e feminino não é sexo, é gênero. Né? Masculino e feminino é uma construção cultural. Assim como homem e mulher. O que é natural é macho e fêmea. Agora você veja o contrassenso. Como é que um órgão, um único órgão, pode definir o corpo inteiro? É como se você andasse com o órgão, né? Como sendo a coisa principal da sua vida. E não é. Para que uma criança nascido macho se transforme em homem, um longo processo de aprendizado vai ser necessário. Né? Ele vai ter que aprender a ser homem. Aliás, no caso dos homens especificamente, essa é uma das frases que a criança mais escuta. Você não é homem, não? Né? No caso das mulheres, elas escutam menos. Né? Você não é mulher, não? É como se não importasse, porque é como se a mulher não existisse, ou pelo menos ela não existia até que os movimentos feministas começaram a mostrar que ela existe. A apropriação do sexo biológico para a criação de um rol de expectativas destinadas ao macho e à fêmea é o princípio mais sagrado da sociedade. É aí que reside todo o problema das pessoas ditas transgêneros. E aí é quando começa essa questão desse conflito, como você disse, do problema das pessoas transgêneras. Sim, porque o fato de você nascer homem e mulher não existe. Você nasce macho ou fêmea. O que vai construir o homem ou a mulher senão a linguagem?
a primeira coisa que ele vai ter que aprender é a linguagem, ele vai ter que aprender a reconhecer códigos de vestuário, de hábitos, de formas de ser que são estabelecidas a priori para o que eles chamam de homem e para o que eles chamam de mulher, por sinal... Que é uma construção social. Totalmente. E quantas vezes essa construção já mudou ao longo da história? Nos últimos 100 anos, inclusive, mudou tanto que os homens estão hoje, os chamados homens, estão enlouquecidos. Porque os espaços que eram tradicionalmente de homens, hoje são ocupados por mulheres. E aí, como a gente poderia definir, ou se cabe uma definição do que vem a ser esse transgênero que vive nesse conflito, do que é a questão biológica, natural, para essa construção social? Essa é uma questão eminentemente jurídica, que nós tratamos erradamente, tanto do ponto psiquiátrico, quanto do ponto de judicialização da coisa. Por que que trata? No final do século XIX, quando começou a se estudar isso, vamos dizer, essas pessoas diferentes que nascem macho, mas não se identificam com o modelo masculino. Isso é perfeitamente possível. Numa família onde todos são corintianos, pode nascer um São Paulino. Por que não? Isso se chama processo de identificação, não é escolha. Eu me lembro quando eu era criança que eles me apresentaram dois mundos. Um tinha carrinho, o outro tinha boneca. Eu gostei do de cá. Aí eles disseram, aí você não pode ir. Epa, esse é um campo minado. Mas por que eu não posso entrar aí? Porque isso é coisa de menina e você é menino. E eu sei lá o que é ser menino. Pergunta para uma criança se ele sabe o que é ser menino, o que é ser homem, o que é ser mulher. Meus netos me chamam de avô. Claro, eu não vai me chamar de avó, não. Mas por que você está bagunçando a cabeça deles? Não, bagunçando está vocês. Porque a tarefa de avô pode ser tanto desempenhada por homem quanto por mulher. Nas famílias, por exemplo, que hoje representam a maioria do país, 47% das famílias brasileiras são dirigidas por mulheres, exclusivamente. O último dado do IBGE. Então lá elas são mães e pais. E ninguém fala nada. Mesmo porque os homens desapareceram do contexto, né? Põe no mundo e quem cria é a mulher. Nós chamamos de cisgênero a pessoa que nasceu macho e, portanto, juridicamente está enquadrada como homem e que está dando certo. Está funcionando. Não queixou, não reclamou, aprendeu a brincar de carrinho, a jogar bola, torcer por futebol. Está feliz da vida. Eu não sei a que ponto está, porque tudo que resulta de processos de pressão e repressão pode ser muito perigoso, né? Inclusive, daí vem muito da tal homofobia e transfobia, porque o cara foi tão reprimido que agora ele tem medo que alguém se manifeste de outra forma, porque e se isso acontecer comigo? E se eu deixar de me identificar como homem? Então, só existem duas identidades cisgêneros, homem ou mulher, masculino e feminino. Travesti, transexual, crossdresser, transformista, andrógeno, isso não é identidade, isso é ninguém. São vidas abjetas, porque elas não existem do ponto de vista da sociedade. Elas não são instituições jurídicas como o homem, como a mulher. É como a gente tenta dizer para as pessoas, porque esse é o transgênero, ele nasceu macho, mas não se enquadra no modelo de homem. Às vezes, nem no modelo de mulher, ele é um ninguém. É o que acontece comigo, né? Eu passei metade da minha vida vivendo como homem, sem me identificar com aquela porcaria. Né? Sempre me identificando com o universo feminino. Mas agora que eu vivo como mulher também, eu não vou entrar para outra caixinha, você é doida? Custei ficar livre de uma, agora eu vou entrar para outra. Como, você tem que, agora você é marida da sua mulher. Não, eu sou marido da minha mulher. Porque, além de tudo, tem isso. Se você é macho, você é enquadrado como homem e tem que gostar de mulher. Essa é a questão da orientação sexual. Quem te falou que é assim? Eu nasci macho, sempre me enquadrei como mulher e gosto de mulher, eu sou lésbica. Todas essas questões, elas estão presentes na sua obra, né? O Corpo da Roupa, mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Tá bom. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta.
O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos a mestre em Ciências Sociais e ativista e psicanalista Letícia Lans para discutir um pouco a questão do transgênero. Letícia, nós comentávamos os diferentes conceitos e essa necessidade muitas vezes que há na sociedade categorizar, classificar e muitas vezes as pessoas não se reconhecem em todas essas nomenclaturas. Então você tem essa obra, O Corpo da Roupa, que fala um pouco sobre esses conceitos que nós discutimos no primeiro bloco. Gostaria que você falasse um pouco da importância de termos hoje aberto espaço, seja aqui nesse programa, em outros momentos, no encontro junto a jovens, para discutir essa questão da sexualidade, da identidade de gênero e da orientação sexual. Opa! Eu acho isso fantástico e acho que é a própria sociedade evoluindo para que as pessoas sejam o que elas são, né? Nós vivemos, é uma coisa que eu deixo aqui no verso do livro e que eu gosto muito, uma frase que eu escrevi: todo mundo nasce gente, o resto é rótulo. Então nós vivemos de rótulos. O que nós fazemos hoje é uma tentativa de questionar esses rótulos, pelo menos. Muitas pessoas dizem que eu sou uma iconoclasta, que quero destruir todos os rótulos. Não é mentira não, quero mesmo. Porque eu acho que rótulo, quem tem rótulo é garrafa de pinga. Sabe, tem gente que inclusive coleciona garrafa de pinga por causa dos rótulos. Eu odeio rótulos, né? Mas é necessário para as pessoas, porque elas se dividem em rótulos. O Freud, em 1938, dizia assim, num texto clássico chamado Sobre a Feminilidade: quando você vê alguém, você claramente identifica se é homem e se é mulher, e raramente erra. Bom, isso foi em 1938. Hoje eu acho que ele teria alguma dificuldade, sobretudo se me encontrasse, né? Eu acho que ele ia errar feio, como muitos erram. Mas isso é pouco importante, porque antes de mais nada, não se identificar no rótulo é uma atitude política. É uma atitude que a gente chama de atitude queer, tá? Ou seja, queerizar a sociedade e eliminar rótulos. Mostrar a inutilidade das identidades, porque elas só servem para quê? Na mesma medida em que elas aparentemente dão aos indivíduos, né, um lugar de ser, um lugar de fala, elas também criam hierarquias. Elas também criam diferenciações que com o tempo vira forma de desqualificar as pessoas, de criar privilégios. As pessoas cisgêneras, elas se julgam donas da sociedade, sobretudo se for cisgênero, branco, cristão e rico. Eu sou dono da sociedade, mas quer dizer, se eu sou pobre, transgênero e preto e moro na periferia, eu sou ninguém, né? Eu sou uma vida abjeta, uma vida não vivível. Isso não existe. Né? Principalmente quando se coloca essa questão dos relacionamentos afetivos, você havia antecipado, né, essa discussão dessa orientação sexual, e isso quando entra na problemática do transgênero e ser homossexual, por exemplo, tem um peso ainda maior. Sim, porque na verdade, se é transgênero e tem preferência por homem, ele não é homossexual, ele é heterossexual. Tanto que as trans mulheres, né, mulheres trans, aí, travestis, transexuais, crossdress, que têm preferência por homens, elas não se reconhecem como homossexuais, e sim como heterossexuais. Mas para a sociedade é tudo viado. Não existe outra nomenclatura, não sei essa. Porque eles não vão reconhecer essa trans como uma mulher, nunca. Nem como mulher, né, e muito menos como trans. Porque isso não existe. Ela está o quê? Esse foi o foco do meu estudo, porque se avalia muito, por exemplo, uma travesti que você vê na rua, nas esquinas. Eu me identifico com ela e tenho o maior orgulho de estar aqui, porque, como você disse, há 50 anos atrás, eu nem existia. Ela existia sobrevivendo à custa de apanhar todas as noites. Hoje continua apanhando, mas pelo menos... é menos, e tem a defesa da OAB, tem a universidade, tem... O que acontece é que essas pessoas não existem juridicamente. E para existir juridicamente, aí tem uma questão judicial, que ela tem que mudar de nome. E para mudar de nome, até recentemente, o juiz perguntava se mudou de sexo, como se sexo fosse atrelado a gênero. Que é a questão da cirurgia. Essa semana foi liberado, né, pela Justiça Federal, que a pessoa pode, isso já estava acontecendo, mudar de sexo sem mudar de gênero sem mudar de sexo.
Porque antes, não, o juiz perguntava, se não fez cirurgia, nem pense. Como se o fato de ter um pênis ou uma vagina definisse a coisa. E sabe por que isso aconteceu? Porque os homens trans apareceram. Eles não existiam. Só existia do lado MTF, ou seja, macho para fêmea. Não existia da fêmea para o macho, não. Então, no momento em que eles aparecem, fica mais complicado. Como é que vai fazer uma cirurgia? As cirurgias ainda de implantação de pênis, elas são experimentais. E a cirurgia para remoção do pênis é muito fácil, né? Então, tem um monte de soldados durante a guerra que perde o pênis. E eles são o quê? Homem. Porque ninguém vai classificar. E não, agora você é transexual. Então, essas nomenclaturas são verdadeiras abstrações que não significam absolutamente nada. O que você tem é simplesmente o desvio da norma social. Nasceu macho, tem que ser homem. Nasceu fêmea, tem que ser mulher. Desviou dessa norma, você vai sofrer muito na sociedade. Então, o que causa transtorno na vida disso que nós chamamos de transexual, de travesti, de crossdresser, de transformista, de andrógeno, ou se quiser entrar em outras culturas, de muxes, como existe no Istmo de Tehuantepec, no México, né? Ou as catuês na Tailândia. Então, o que existe de errado com essas pessoas é que elas não estão se enquadrando na norma de enquadramento que a sociedade exige. Aí eu vou para aquela fala que eu descobri lá no Evangelho de João, né? Então, que ele diz assim, eu pequei porque tinha a regra. Muda a regra que eu paro de pecar. Então, é mudar a regra. Porque essa regra não é uma regra da natureza, como querem hoje, por exemplo, os famosos divulgadores de uma tal ideologia de gênero que só existe na cabeça dele. Gênero não é ideologia, gênero é uma realidade. As pessoas são educadas de acordo com padrões. Se fosse ideologia de gênero, a mulher ainda estava, né, no tanque, limpando bunda de menino. Para que haja toda essa mudança, é necessária a questão do debate. E você está aqui na Unesp em Bauru exatamente para promover esse debate junto a jovens e a demais pessoas interessadas exatamente em transtornar o olhar, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá bom, ok. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos a psicanalista e ativista na área do transgênero, Letícia Lanz. A Letícia, assim como a Mara Moira, é convidada do terceiro Transtornar o Olhar realizado pela Unesp em Bauru. Nós conversamos com a Mara no ponto de contato de hoje e vamos ouvi-la. A minha transição foi tardia, isso me permite ver coisas que eu não poderia ver de outra forma, né? Então, por exemplo, começa minha transição faz só 3 anos. 3 anos que eu peço para a primeira pessoa me chamar de Amara. Então, até 29 anos, eu ainda existia para a sociedade como homem. E é interessante perceber que a sociedade, até aquele momento, ela estava muito disposta a reconhecer o que eu tinha a dizer e o meu mérito, o meu valor. Então, por exemplo, no 2º ano de graduação, fui procurar emprego sem qualificação profissional anterior e acabei contratado como professor de literatura num colégio, porque naquele momento existia como homem. E aí hoje, terminando meu doutorado na Unicamp, uma das instituições mais importantes do país, estudando um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, parece que não existe lugar para mim na sala de aula, parece que agora eu não sou mais capaz de ocupar esse espaço da sala de aula porque eu sou travesti. Então é um debate muito interessante de ser feito, né? Isso lança luzes sobre para que servem as travestis, né? E eu fico pensando para que a gente serve quando eu ando pelas ruas e vejo e sinto e passo por experiências que eu nunca passei antes. Experiências como mãos tocando no meu corpo sem meu consentimento, bocas que chegam e dizem coisas obscenas no meu ouvido, achando que eu vou gostar de ouvir essas coisas. Acho que o mais chocante é isso. Elas dizem para mim coisas as mais baixas, as mais vis, e acham que eu vou gostar de ouvir isso, sabe? E sem perceber que isso me causa pânico, sabe? E poderem me dizer isso e acharem que eu gosto de ouvir isso, significa que a sociedade entende travestis como seres que vivem apenas para o sexo, com quem quer que seja, com todas as pessoas possíveis, sabe? Então,
Então, acho que a gente precisa começar a falar sobre a forma como a sociedade nos trata e isso que só a gente percebe dos lugares que a gente ocupa na sociedade, né? E acho que tá aí um dos motivos também de eu ter querido escrever um livro sobre as minhas experiências como prostituta, porque também fui buscar meu lugar na prostituição, o único lugar na sociedade onde você pode ser quem você é, sem precisar de um decreto que garanta seu nome social e seu gênero. Acho que não existe nenhum outro espaço na sociedade onde eu poderia ser Amara, gênero feminino, sem precisar de um decreto para garantir que as pessoas me tratassem dessa forma. Então, é como se a sociedade estivesse te empurrando para lá de alguma maneira, né? Lá meu corpo pode ser amado, lá eu posso me sentir desejada, lá eu posso, de alguma forma, viver minha sexualidade, me conhecer e ser tratada como eu me entendo. Então, e eu quis escrever sobre isso, quis escrever sobre a rua, quis escrever sobre como os homens se comportam com a gente dentro do quarto, antes e depois de gozar, antes e depois de pagar, o processo de negociação, os processos de vulnerabilização que a gente sofre, as violências, tudo, sabe? Eu quis colocar tudo isso num livro e essa é uma das coisas também que a gente nunca se dá conta, de fato, né? Uma travesti que escreveu um livro, quantas você conhece? Acho que vale a pena você ir atrás desse aqui. Letícia, nós ouvimos a Amara comentando um pouco, né, dessa questão da sexualidade, da identidade de gênero e da importância de espaços como a Unesp tem aberto para discutir essa questão das pessoas trans, LGBTs, etc. Eu gostaria que você comentasse um pouco da importância desses espaços vindo de uma universidade pública que, né, tem essa responsabilidade de prestação de serviço público muito maior, uma vez que nós somos bancados pelo dinheiro público, e a importância de ter um debate como esse. Eu estou aqui graças ao esforço de duas pioneiras. A Larissa Pelósio e a Patrícia Porchat são duas pioneiras no Brasil no estudo das transidentidades. Porque as transidentidades são aquelas fora do padrão masculino e feminino. Então, elas estudaram isso, elas trouxeram esse debate. A Patrícia trouxe a questão do queer no Brasil, né? Desse questionamento da própria identidade. Então, elas promovem esse evento que hoje tem a ênfase nessa edição para a questão da escrita, né? Então, daí, inclusive, a ideia de se falar um pouco sobre o livro, sobre a obra. Porque no momento em que a universidade abre esse espaço com esse pioneirismo, né, está abrindo uma discussão que fica muito debaixo dos panos na sociedade. É o que eu chamo de segredo público. É segredo que não pode comentar e é público que todo mundo sabe o que está acontecendo. E que tem curiosidade e tem dúvida exatamente sobre aquelas nomenclaturas que nós comentamos. Então, na medida em que a gente tem essas rodas de conversa, em que é aberto às pessoas, porque esse é um evento aberto também à população, né, aos interessados, às pessoas que vêm, né, que trazem enfoques diferentes. Você falou na Amara, que tem um enfoque diferente do meu. Ela é uma jovem e eu tenho 65 anos. Né? Ela está começando e eu já estou galgando os estágios finais do estágio desse planeta. Então, essa multiplicidade de enfoques na busca de uma mesma coisa, que é modificar a visão das pessoas com relação a si próprias, né? Eu acho que é uma função fundamental, uma função política, da maior importância da universidade. Porque as dificuldades continuam sendo muitas. Com certeza. Você sabe que toda pessoa transgênera, pelo fato de estar ferindo uma norma da sociedade, é submetida aqui a todo tipo de exclusão e violência. Essa violência não é porque as pessoas estão fazendo sexo indevido na rua. Isso não significa que todas as pessoas transgêneras fazem sexo. Né? Assim como tem aquelas que estão fazendo sexo ali, muitas vezes porque é a única alternativa que tem de vida. Não vou dizer que não tem algumas que gostam. E qual o problema de você gostar de fazer sexo? Né? A grande questão é a seguinte: a norma está sendo ferida. Por quê? Porque só tem duas identidades para enquadrar 7 bilhões de pessoas. Então, essa separação entre homem e mulher é uma separação arbitrária. Assim como as separações, né, das pessoas transgêneras dentro do lado MTF, macho para fêmea, que você tem transexual, travesti, crossdresser, transformista. Essas separações são exclusivamente de ordem social, econômica e cultural. Porque não tem transexual de remediada para cima, não tem transexual pobre.
E travesti é uma apropriação que houve no Brasil a partir da década de 30, no Rio de Janeiro, na Lapa mais especificamente, para designar, né, homossexuais que se vestiam de mulher. Emblemático, Madame Satã, né, que foi feito no cinema aí pelo Lázaro Ramos. Emblemático, que era quem? Era o cara pobre, né, o cara que estava envolvido com uma vida boêmia, né, que rodava baiana, que usava navalha, que matou aquele compositor Geraldo Azevedo, né? Então, esse era o emblema. A travesti ficou com essa conotação no Brasil, de ser pessoa pobre, pessoa ligada ao mundo, né, do sexo, do comércio do próprio corpo, né, e depois mexer ligada a drogas, ligada, enfim, ao submundo da cidade. E a transexual é a doente, né? Aquela que sofre de um mal, de um transtorno mental que é citado até recentemente no DSM, que é o manual de psiquiatria da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, né? Foi retirado agora, mas retirado de que forma? Chamava transtorno, que era Gender Identity Disorder. Então, transtorno de identidade de gênero. Aí eles mudaram para Gender Identity Dysphoria. Nem a letra mudou, ficou tudo igual. E no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, permanece, é o F64, com tudo que vem ali, travestismo transvéstico, né? E o transexualismo. Eles não chamam de transexualidade, né? Porque o ismo é de doença. Mas no lado, como eu te disse, MTF, existe essa multiplicidade de nomenclaturas que, no fundo, são a mesma coisa. São pessoas que não se adequam em diversos graus, né, à norma que estabelece que quem nasceu com pênis tem que ser homem, querendo ou não. Então, o crossdresser fala, não é de vez em quando que eu faço isso por diversão. A travesti faz para poder, segundo eles, né, ganhar a vida como operária do sexo. A drag queen faz para poder ganhar a vida nos palcos, né, das boates de LS, abrilhantando, cantando, né, recebendo pessoas. E a transexual faz porque ela não se sente confortável com o corpo que tem. Eu falo assim, olha, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. O dia que eu não puder fazer com o meu corpo o que eu quiser, nem aqui eu fico mais, sabe? Agora, eu não nasci no corpo errado, não, eu nasci na sociedade errada. Deus me livre de uma sociedade que não entende e não aceita as pessoas como elas são. Porque esse é o nosso único problema, aceitar as pessoas como elas são. Nós não temos nenhum compromisso com nenhuma outra forma de classificar as pessoas, a não ser classificá-las como elas mesmas. Que a gente possa, então, Letícia, a partir desse debate, da leitura do seu livro, de outras obras que, felizmente, né, têm aberto espaço para esse tipo de debate, essa questão da problemática, para reconhecer o outro e respeitar o outro. Gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, viu? Gostei muito de estar aqui. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e saber um pouco mais sobre a questão e o debate que envolve o transgênero, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.